Galera, para poder falar de preparo e cobertura dos canteiros, a intenção é que esse vídeo seja o mais prático possível, permitindo que vocês apliquem isso na realidade de vocês. Primeiro eu vou apenas descrever o processo que vocês vão estar vendo no vídeo e depois eu faço alguns comentários sobre essa maneira de preparo, beleza? Então, no primeiro momento, uma vez a área balizada e os canteiros delimitados, fizemos esse preparo, essa soltura da terra em duas etapas. Na primeira etapa, o Lucas vinha na frente, afofando, né, essa primeira camada superficial, e eu vinha na sequência quebrando esses torrões iniciais, essa primeira soltura. Você vai observar aí que tinha uma linha mestra, esse fitilho, ele conduziu, ele orientou a largura e o sentido que a gente já está fazendo essa escarificação. Não fizemos essa soltura da terra 80 centímetros de largura, e eu tenho percebido que quando você tem uma disponibilidade de adubo mais limitada, fazer dessa forma é bem interessante, mas eu deixo para comentar isso lá na frente. Uma vez a terra solta, bem fofa, começamos a cobertura. Primeiramente, madeira por baixo. Pensa que essa sucessão de cobertura ela precisa ser respeitada. Primeiramente, o material de mais difícil decomposição por baixo, e depois, em cima desse material de mais difícil decomposição, os materiais de mais rápida decomposição, que pode ser folha, pode ser galho, pode ser capim, aquilo que você tiver disponível, certo? Outra coisa que eu tenho feito que facilita muito a etapa seguinte, que é o plantio, é essa mesma linha mestra que serviu de guia para soltar a terra, ela vai te orientar na organização da matéria orgânica, de modo a você manter esse sulco central de plantio acessível para a hora do plantio. Se você for fazer esse plantio, sei lá, daqui a um mês, e você já está antecipando, tudo bem você deixar isso coberto e vir abrindo depois. Agora, se você já vai fazer o plantio na sequência, vale a pena já deixar esse espaço aberto, normalmente ali entre 10 centímetros, 12 no máximo, porque maior do que isso, essa largura já expõe muito o solo e não é tão interessante. Uma vez a terra coberta, inicio os plantios e agora eu inicio os comentários. Primeira coisa foi que fizemos o preparo de enxada, porque fazer de máquina, no caso motocultivador, iria mais atrapalhar do que ajudar. Aqui em Itapiraí, nessa área que nós estamos plantando, estamos falando de um solo argiloso, e eu comentei com vocês que essa área passou uma antiga linha de energia. Então pensa que esse solo sofreu intervenções, derrubada, pisoteio, os caras cavaram, etc, etc. E outros cultivos que fizeram solo compactado, né? Um solo mais decaído. As plantas que cresciam também indicavam isso. Isso somado a bastante chuva, o tempo nublado, fez com que esse solo estivesse bem pesado, né? Essa terra estivesse muito encharcada. Utilizar a máquina ia intensificar ainda mais essa compactação, então não seria interessante, por isso a escolha por enxada, beleza? O outro ponto que eu comentei com vocês é que eu tenho percebido que no lugar, no contexto de pouca disponibilidade de adubo e num plantio onde você precisa concentrar um pouco mais de energia, afofar a terra apenas nesse centro, no lugar da semeadura, é muito interessante. Uma vez que você faz a escarificação do solo 80 centímetros e você espalha esse adubo que você tem, esse pouco adubo que você tem, você dispersa muita energia. Então, quando você afofa ali, prepara esse centro e concentra o pouco adubo que você tem, a resposta dessas plantas é muito satisfatória. O outro ponto é profundidade e a textura em que você vai deixar essa terra. Normalmente, o preparo, quem vai ditar a maneira do preparo são as plantas que você vai cultivar. Por outro lado, se você se acostuma e se habitua a fazer um preparo de solo com bastante qualidade, que te permita plantar de uma cenoura a um feijão de porco, você vai conseguir plantar qualquer coisa. Eu sei que às vezes isso não é possível em função da demanda, às vezes você precisa usar uma picareta e depois vir com uma outra sequência de enxada, enfim. Mas se você começa a treinar e se habituar a fazer um bom preparo, você vai plantar qualquer coisa, certo? Agora, fica com isso em mente, quem vai ditar a maneira do preparo são as plantas que você vai cultivar. Quando a gente está falando de frutíferas mais exigentes, como um café, por exemplo, você vai ver, vai ser muito comum se você for assistir outros vídeos, o pessoal cavando mais fundo e plantando uma muda desse tamanho. Mas o que é que ele já está pensando? Ele está pensando no desenvolvimento daquela raiz, de facilitar
o desenvolvimento daquela raiz. E aí você precisa ver quando essa prática ela precisa ser aplicada, certo? E quanto à cobertura do solo, pensa que se você faz esse básico, se você compreende esse básico, você vai plantar qualquer coisa. O ponto importante é manter uma cobertura do solo abundante, e eu tenho sugerido e eu tenho colocado em prática 40 a 45 centímetros de altura dessa matéria orgânica. Agora isso, gente, de modo organizado. Perceba que a gente aperta a matéria orgânica, a gente molda ela para evitar que na hora que o vento bata, essa matéria orgânica caia. Aí você tem que ficar abrindo para poder semear, etc, etc. Você tem 2 trabalhos. Então, manter essa altura de 40 a 45 centímetros e deixar ela bem organizada. E aí você pode se perguntar, Patrick, por que 45 centímetros? Essa informação é importante. Esse volume de matéria orgânica que você coloca, a partir do ponto que você semeia, que você aduba ou não, mas que você coloca plantas ali, essas plantas vão estar consumindo sol, chuva, os bichinhos do solo comendo, as plantas comendo, que aqui tende esse volume a baixar. É como diz o povo da roça, a terra come, vai comendo, essa matéria orgânica vai sendo consumida. Ao mesmo tempo, a sua entrelinha que foi plantada, que é o conteúdo do próximo vídeo, ela está crescendo. E a primeira roçagem normalmente acontece entre 3, 4 meses e mais tardar ali 4 meses e meio, 5, se o desenvolvimento for mais lento. Mas vamos considerar aqui entre 3 e 4 meses. No momento que você roça, que você faz a primeira roçada da entrelinha, casa exatamente com o momento em que você precisa reabastecer o canteiro de árvore. Ou seja, no momento que você faz a roçada da entrelinha, é o momento que o seu canteiro de árvores ele precisa ser reabastecido. Porque se você não colocar de novo, o que é que vai acontecer? A terra vai ficar exposta, a terra vai ficar nua. Pensa que a natureza está respirando, galera. Está respirando, e quando a gente respira, a gente faz o quê? A gente consome energia. E a energia, nesse caso, está ali na biomassa. Então, respeita essa sucessão do material mais lenhoso embaixo, os menos lenhosos em cima, esse volume, essa altura de 40 e 45 centímetros e essa boa organização. Você fazendo isso, você vai conseguir plantar qualquer coisa. E para a gente poder fechar essa parte de cobertura, que é muito importante, as plantas que você cultivadas vão dizer a maneira que você vai organizar essa matéria orgânica. A concepção inicial da cobertura do solo que o Ernest trouxe para a gente é essa maneira que vocês estão vendo aí, certo? Então, se você aprende esse básico, você fica apto a cobrir, fazer a cobertura do solo, independente das culturas que vão ser implantadas ali, porque agora você já tem o básico entendido, compreendido, e agora é só a sua criatividade que vai ser colocada em ação para poder atender aquela necessidade. Beleza? Eu espero que tenha ficado claro, tentei ser o mais prático possível. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre as entrelinhas. Beleza, galera? Vamos pro próximo e muita paz.